Olá, tudo bom? Eu gostaria de falar sobre oração e sobre oração com clamor. Para isso eu vou usar uma história inusitada que a gente não escuta geralmente sobre ligando este tema, oração e o clamor, com a pessoa. A pessoa é Sansão, a história é narrada no livro de Juízes, no capítulo 15. Eu vou ler somente os versículos 18 e 19, mas é muito importante entender o contexto no qual ela está inserida. Sansão estava desgostoso com o seu sogro porque ele havia entregado a sua esposa para um companheiro seu. E o sogro de Sansão era filisteu. Ele, revoltado, rebelde, age com ira, pega 300 raposas, amarra em pares, né? Ou seja, 150 pares, coloca um feixe ali de palha, de alguma coisa, taca fogo e solta nas plantações dos filisteus. As plantações queimam todas. Eles ficam sabendo que Sansão fez isso pela ira que estava contra o seu sogro, o Timineu, e eles vão e queimam a casa do seu sogro com ele e com a esposa de Sansão lá dentro. Sansão, revoltado, faz uma grande carnificina, é o que o texto nos diz. Os filisteus se amontoam, se ajuntam e mais poderosos vão para lutar contra os judeus e cercam Judá. Os judeus tentam aplacar a ira dos filisteus, acalmá-los e fala que vão atrás de Sansão e entregá-los. Vão e pegam e entregam Sansão aos filisteus, mas Sansão, com uma queixada de jumento, mata 1000 filisteus, aplacando assim, na verdade, a impiedade que os filisteus vinham contra os judeus. Sansão, ele exaurido da batalha, cai desfalecido e com muita sede, ora a Deus em meio a essa situação toda, em meio a tudo isso que estava vivendo. É interessante que é nesse contexto que nós lemos a oração de Sansão no verso 18, que diz assim: sentindo grande sede, clamou o Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos destes incircuncisos? O Senhor responde a Sansão: então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até o dia de hoje. Algumas lições podemos aprender desta oração de clamor de Sansão. Como eu te disse, não é muito comum nós encontrarmos o soberbo e poderoso Sansão orando a Deus em clamor. Uma é sobre agir com ira em meio aos erros. Eu te contei a história porque é uma sucessão de erros. É o erro do pai da mulher de Sansão, é o erro de Sansão, é o erro dos filisteus, é o erro dos judeus, é uma sucessão de erros. É engraçado que quando nós nos colocamos em tentar resolver as nossas situações com ira e com outros erros ou com atitudes que não condizem com a vontade de Deus, como isso vai acabar mal? É interessante que quando Sansão ora a Deus, Deus lhe responde com graça e com misericórdia. Isso nos ensina uma segunda lição sobre a oração de clamor de Sansão. Sansão é poderoso, é forte, e há de se pensar, de se imaginar que ele podia fender uma rocha e tirar a água de uma rocha. Mas ele ora clamando ao Senhor, e o Senhor abre e fende a cavidade, e dali ele dá água para Sansão. É interessante que mesmo os homens mais poderosos dependem de Deus para as coisas mais simples, como um simples copo d'água. Ore a Deus, clame a Deus, pedindo as coisas mais simples dessa vida, porque não importa o que você tenha ou o que você seja, você depende de Deus e da sua graça para todas as coisas desta vida. E por fim, o último grande ensinamento desta passagem para mim é que Sansão foi reanimado, reviveu depois de beber daquelas águas. Um dia Jesus se encontra com uma samaritana sentado à beira de um poço,
poço esse que Jacó havia cavado. Jesus disse que ele é a água viva e que quem beber da água que ele tem para dar nunca mais voltará a ter sede. Sansão reviveu do físico, recobrou o ânimo. Jesus é a água viva que nos dá a nova vida que ele tem proposto para nós. Por isso, clame ao Senhor. Talvez você nesse dia está precisando reviver os ânimos, reviver a alma, reviver a esperança que nós só podemos encontrar na água viva que é Cristo Jesus. Se você está precisando de qualquer coisa, clame ao Senhor. Se você está em meio às tribulações da vida, em meio às dificuldades do dia a dia, clame ao Senhor. Se você está com a vida toda resolvida e a soberba está tomando o seu coração, como o soberbo Sansão, clame ao Senhor. Deus é poderoso, é aquele que fende as rochas e que suscita e que dá água para recobrar os ânimos da vida. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço, continue crendo. Jesus é a água da vida. Um forte abraço, querido.